Igreja Evangélica Apostólica Ebenezer. Amém, pessoal, obrigado, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Lucas capítulo 2, versículo 52, por favor, irmãos. O que diz o texto aqui, né? Vamos ler um pouquinho. Glória a Deus. Coisa boa de Deus. A Bíblia diz assim: Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Vamos ler mais uma vez, né? Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Que nosso Deus, Pai, seja aqui nesse momento, meu Deus, esse Deus que nós chamamos de Espírito Santo, nos ensinando, ó Deus, a Tua palavra. Toma nas Tuas mãos a minha vida nessa hora, desde já. Eu quero repreender, ó Deus, toda a desatenção, tudo que não vem de Ti, ó Pai, que caia por terra. Que em nome de Jesus o Senhor venha me abençoar, abençoar os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, uma criança quando nasce, você que é pai, você vai entender o que eu digo. O pai sempre vai estar observando, né, como é o desenvolvimento desta criança. Sempre. E todo pai é interessante, né? Ele sempre tem um estigma de ficar observando para ver se a criança não tem defeito, né? Se os gestos, se os seus movimentos são movimentos corretos, certos. Se a sua maneira, né, de pegar as coisas, né, a primeira coisa que se faz, né, com relação a pegar as coisas, né, faz os testes. Quando a criança nasce, existem vários testes que se faz, que o médico faz com a criança, para saber se ela tem um desenvolvimento bom, um desenvolvimento saudável. Isso, na verdade, é passado para o pai. O pai, a criança é trazida para casa, evidentemente, ele vai ficar olhando aquilo. E se ele percebe que tem alguma coisa errada, com certeza o que ele faz? Ele evidentemente vai ficar observando mais e mais, até levar para o médico, de repente, se ele entende que aquela criança não está num bom desenvolvimento. Mas a ânsia do pai, a ânsia da mãe é ver essa criança desenvolvendo, né? Essa criança crescendo. Quanto mais ela cresce, quanto mais ela vai desenvolvendo, né, seus movimentos, andando, falando, né, observando, prestando atenção, correspondendo, né? Esses dias até eu achei interessante a neta do Clóvis, a pequenininha, esqueci o nome dela, a Bianca. Como que ela já de pequena ela já quer conversar, né? Você olha para ela assim, você começa a esboçar algum tipo de sentimento, ela já olha assim, já quer balbuciar alguma coisa e falar. Eu já até falei outro dia para a Natália, eu acho que essa menina vai falar bastante, né? Ela vai falar, porque já de pequena ela já quer se relacionar, né? E isso é bastante interessante, porque faz parte da vida isso é vida. Isso faz parte da vida. Ninguém quer ninguém com defeito. Nenhum pai gostaria de ter uma criança, de repente, com algum tipo de defeito, com alguma deficiência. Correto? Seja da maneira que for, não existe isso. Todo pai, quando ele gera uma criança, ou ele se preocupa com isso, ele projetou isso. Quando ele projeta isso, ele projeta, na verdade, para que aquela criança, ela possa nascer, né? Ela possa ser aquilo que, de uma certa forma, ele definiu para a vida daquela criança. Correto? Tá? No mínimo, uma criança para um pai tem que ser normal. Sim ou não? No mínimo. Você projetou e de repente veio com algum problema, com certeza você vai ter. Você vê que a concepção do judeu era tão assim, né, com relação ao estado de uma enfermidade de alguém, né, do próprio cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou seus pais, né, que Jesus falou assim, não, nenhum cometeu pecado nenhum, porque eles tinham essa ideia. Mas para que se manifeste a glória de Deus, né, aquela pessoa foi curada, tá? Então, quando a gente olha para um defeito, tá? De uma certa forma, a gente sempre vai ter aquela coisa da culpa, né? Da culpa. Agora, se tem uma coisa em Deus, como pai, quando ele olha para Jesus, ele não sente culpa. Vocês estão comigo aí ou não? Porque quando Deus, Pai, olha para Jesus, ele vê a perfeição de um homem. Ele viu a perfeição de um homem. E aí, queridos, eu faço
essa entrada para a gente entender o quão importante é crescimento. E mais do que crescer, porque todos nós, presta atenção aqui, gente, porque todos nós crescemos, sim ou não? Nós não crescemos? Todos crescemos. E não adianta você querer não crescer. Daqui a pouco você está grande. Por mais que você queira, de repente, ser sempre uma criança, querendo ou não, você não vai ser. E ninguém volta ao tempo. Ninguém volta ao tempo. Se existe uma coisa que não dá para a gente voltar no tempo. Então, aos saudosistas de plantão aí, eu quero te dizer uma coisa. Talvez o teu tempo do passado tenha sido um tempo bom. Mas se você não esquecer desse tempo, e você não estiver, apegado mais a esse tempo, e desapegado a um novo tempo, apegado a um novo tempo, você só vai viver do passado. E o passado para você, eu vou te dizer, olha, já morreu, filho, acabou. Não tem como você voltar mais lá atrás. Curtiu, diga para o teu irmão, curtiu, filho. Sim ou não? Curtiu. Foi bom. O problema nosso, às vezes, é exatamente isso na área do nosso crescimento. A gente, presta atenção nisso, gente. Nós olhamos para o passado e achamos que o passado é melhor do que o presente. Talvez o teu presente hoje ele seja um presente que você não gostaria. O teu passado está, vamos dizer, às vezes dilacera o coração, né? Por ter sido algo muito bom na tua vida. Mas, querido, em nome de Jesus, você pode mudar o teu futuro, se você quiser. Vocês estão ouvindo isso aqui? Dependendo, presta atenção, dependendo de como você vai agir agora no presente. Ok? Onde você quer chegar com isso, meu bispo? Eu quero chegar nessa palavra aqui. Aqui é onde a Bíblia diz que Jesus se desenvolvia. E ele não era espírita não, meu irmão. Você vai no centro espírita, você tem que desenvolver. Eles usam o termo desenvolver porque eu acho que existe uma coerência em qualquer lugar na questão do seu desenvolvimento. Não há como você querer ser uma pessoa que vive, que respira, que come. Nós desenvolvemos. Você comer muito, irmão, você vai ficar gordo. Você vai desenvolver a gordura. Se você comer pouco, muito pouco, você vai desenvolver o quê? A magreza. E nós aprendemos que nós devemos desenvolver 3 coisas basicamente na nossa vida: corpo, alma e espírito. Não vá sair daqui comendo feijão tropeiro que nem louco, porque o bispo falou que é para desenvolver. Para mim, desenvolver corpo é você conhecer o que você é, quem você é, como que você... Isso é desenvolver, né? O teu corpo, saber. Amém? Desenvolver tua alma, os seus sentimentos. Desenvolver o teu espírito diante de Deus. Meu irmão, nós temos uma campanha da alma, né? Por sinal, na terça-feira foi uma benção, porque foi falado sobre as feridas, os estágios das feridas, né? Um dos estágios das feridas é contaminar outros. Quando você tem uma ferida há muito tempo, ela acaba contaminando, vamos dizer, a outros. Eu não sei se foi explicado isso aqui. Mas é preciso desenvolver. Diga ao teu irmão, você precisa desenvolver. Não tem como você querer ter, sei lá quantos anos, e estar usando fralda, irmão, fazendo xixi na cama. É uma incoerência muito grande isso na vida. Principalmente na vida do cristão. A Bíblia diz o que lá? Que Jesus crescia ou desenvolvia em sabedoria. Sabedoria e o que mais? E estatura e graça na presença de Deus. E de todas as pessoas. Nós seguimos um exemplo bíblico para a nossa própria vida. E o maior exemplo que a gente tem na Bíblia é Jesus. Não tem outra pessoa que a gente possa, né,
nos exemplificar que não seja Jesus. Embora a gente tenha referências humanas, mas as referências humanas a gente precisa entender se eles estão crescendo ou não estão crescendo em suas vidas. Agora, nada mais justo de você ser justo com você mesmo. E de você olhar para dentro de você e ver que você está crescendo na sua qualidade de vida, no seu modo de entender, na sua maneira de ser. Porque você é um ser, você existe, né? Penso, logo existo. Então você existe, irmão. Toca no teu irmão e fala: você existe, irmão, presta atenção. O maior problema nosso é exatamente esse. Presta atenção, gente, nisso. É entender que só os outros existem. Só as pessoas que estão do nosso lado existem. O gostoso é a gente saber que a gente existe. Amém? Você já se tocou hoje? Faz assim. Eita. Ei. Não é? Tem gente que fica com o braço cruzado, nem se toca, não fala. Por quê? Tem hora que parece que você... Presta atenção. Tem hora que parece que você não está no lugar. Já percebeu ou não? Então não sou só eu que tenho essa impressão. Tem hora que parece que você está num lugar que parece que ninguém te viu. A mulher invisível, né? O homem invisível. Isso acontece muito. Não acontece? Quando você está no restaurante, por exemplo, você senta com a mulher, tal, tá beleza ali. Passa um, passa outro, você fica. Aí você fala: ai! O cara olha para o lado e passa batido. Você fala: não, eu não estou aqui. Não pode ser. Eu não estou nesse lugar. Eu acho que a pior coisa que existe é quando você não é visto. Ou quando você está precisando de alguma coisa e ninguém está te vendo. É uma das piores coisas que existe na vida, é essa, irmão. O cristianismo, ele nos mostra e nos aponta uma outra coisa totalmente diferente. É para a gente conseguir se enxergar e para você conseguir enxergar ao outro que está do teu lado. Caso contrário, isso não é vida. Eu existo. Diga ao teu irmão: eu existo, irmão. Vamos fazer uma operação aqui agora, em nome de Jesus. Levanta aí da sua cadeira, dá um abraço naquele que existe do seu lado aí. Glória a Deus. Fala assim para ele: creia na existência de Deus, mas creia na minha existência também. Eu estou aqui, meu irmão. Aleluia. Não acabou ainda não fica feliz não. Pode sentar um pouquinho mais aí. A Bíblia fala sobre Samuel, profeta, sacerdote e tudo mais. A Bíblia diz que Samuel crescia. Presta atenção, olha aqui, 1 Samuel 3,19. A Bíblia diz: Samuel crescia e o Senhor era com ele. Duas coisas legais, né? Samuel crescia e o Senhor era com ele. Aleluia. Bênção, não é não? Vale a pena crescer? Faz assim, ó. Vale. Mas vale mais a pena quando você percebe que no seu crescimento Deus é com você. Samuel crescia e Deus era com ele. Bom demais, né? Bom demais. Então, a gente precisa começar a crescer. A crescer. Mas crescer, deixar de ser menino. Como eu era menino, quando Paulo escreve lá em Coríntios, eu pensava como menino, eu discorria como menino, né? Aí eu me tornei grande, deixei as coisas de menino de lado. Meu pensamento mudou, minha maneira de ser mudou, minha maneira de tratar mudou. Querido, é sempre tempo para transformação. Você está no processo de transformação, irmão. A religião não transforma ninguém, mas Jesus transforma-nos. A religião, meu irmão, ela impregna determinadas coisas na nossa vida que, sabe como é que é? A gente fica amarradão, sabe? Amarrado, sabe? Letárgico, engessado nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ser. Seja livre, irmão. Seja livre em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Seja livre nele. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres das mazelas, dos pecados, dos enganos, da malignidade. Livre. Amém? Estão aí ou não? Gente, é bom demais.
Quem cresce, meu irmão, entende e pratica. Não tem jeito. Uma das coisas que é interessante, eu já acho que talvez eu vá pular até para lá, mas não vou ainda não. Né? O apóstolo Pedro, o que ele diz a respeito lá do crescimento? Duas coisas bacanas, e está dentro desse texto que a gente leu aqui. O que Pedro escreve? Ele escreve o seguinte: sobre todas as coisas vocês devem crescer no quê? Na graça e no conhecimento. Crescer na graça. O que é crescer na graça? O que é crescer no conhecimento? Já parou para pensar? Não sei, bispo, sinceramente eu não sei. Eu estou na igreja aí, é o seguinte, eu gosto da palavra, eu amo, é gostoso o louvor, quando o pessoal canta, oh, que legal, que bênção, mas eu não entendo o que é crescer na graça. Eu não entendo o que é eu crescer na graça. É simples, eu vou te dar uma dica para você. Quando Paulo, irmão, ele é o único camarada que fala sobre a visão que ele teve, que ele foi até o terceiro céu, sim ou não? Ele foi até o terceiro céu, ele foi elevado lá. E ele não tinha motivo nenhum de se gloriar. Várias vezes Paulo diz assim: se eu tenho algum motivo de me gloriar, eu quero me gloriar na cruz. Eu quero me gloriar na cruz. Em detrimento da minha luta, das dificuldades que eu tenho, tá? Aí o Senhor fala com ele: Paulo, né? Ele tinha um mensageiro de Satanás, que a Bíblia diz que esbofeteava ele, tal, que a gente já sabe. Ele fala que ele tinha um espinho na carne, amém ou não? Era um espinho, tá? Ele tinha um espinho na carne, né? Esse espinho, ninguém sabe o que era esse espinho. Alguns dizem que era a sua aparência, alguns dizem que era seu problema de visão. Aqui o pregador nesses dias veio falar sobre uma outra questão aí, sobre as pessoas que ele tinha matado antes de ser cristão e tal. Cada um fala um negócio. Eu sei que esse espinho nunca foi revelado. Existem aqueles que chegam ao exagero até dizer que ele tinha algum tipo de pecado na vida dele, né? E existem alguns que até dizem isso. Querido, não importa. O que eu tenho dito é o seguinte: não importa como vai ser, se tem espinho ou se não tem, aprenda a viver com espinho. Faz com espinho mesmo. Paulo fez com espinho ou não fez com espinho? Mas por que ele fez com o espinho? Deus tirou o espinho? Não tirou. Tirou? Não tirou. Amém ou não? Tudo bem? Mas o que o Senhor falou para ele? Paulo, o que é a graça? A graça é um dos maiores confortos que o homem pode ter na vida, independente do que está vivendo à sua volta. Porque a graça é o que? A graça é a cruz, a graça é o sacrifício que houve em Cristo Jesus. Isso é a graça de Deus, é o favor que Deus nos prestou, mesmo sendo pecadores. É a ausência, presta atenção no que eu vou lhe dizer, você às vezes se sentir culpado, mas quando você vai diante de Deus, você se sente absolvido. Isso é graça. Graça é perdão. Perdão é quando Deus te perdoa de algo e você fala: meu Deus, eu estou por graça. Se a gente for analisar essa palavra graça, é muito forte. Não consigo resumir ela de uma maneira só. Graça é quando a mulher adúltera chega até Jesus, né, pronta para morrer, talvez cair nos pés dele ali, e Jesus olhar para aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos e dizer assim: escuta, quem dentre vós não tem pecado que atire a primeira pedra? E todos soltaram a pedra. E o que Jesus disse era: onde estão os teus pecadores? Onde estão os teus acusadores, vamos dizer assim, né? Onde estão os teus acusadores, mulher? Paulo falou: não, eles acho que eles não sustentaram a tese até o fim. Não sustentaram a tese até o fim. Tá certo? A tese da lei. Vamos apedrejar. O que Jesus falou assim: olha, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai, olha, e não peques mais. Isso é graça. A graça tanto absolve, mas a graça também diz: não peca mais não. Vocês estão aí? Vocês estão prestando atenção em mim, gente? Vocês estão dormindo? Acorda o teu irmão. Fala: irmão, acorda aí, porque eu acho que o assunto está interessante. Então, tá ou não está? Bem ou não? Porque Deus quer edificar a tua vida nessa manhã aqui. Se tem um culto gostoso, sempre fala da manhã, porque a gente está com a cabeça limpinha, né? Abençoada, abençoadora, né? Amém? A terra fértil para dar vários e vários frutos para a glória de Deus. Você tem alguma coisa em que área deve crescer? Que área que eu tenho que crescer? É na graça
E no conhecimento. Eu cresço na graça, mas eu também tenho que crescer, né, no conhecimento. E a gente já vai ver aqui o que é o conhecimento, né? Gente, cuidado com o exagero. Fala para o teu irmão, cuidado com o exagero. É fácil você entender isso daqui. Muita gente entende graça, né, com todo o poder espiritual que se tem. E tem outros que entendem que o conhecimento é o poder intelectual que se tem. Sim? É fácil entender isso. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem um ataque epilético. Imagine uma pessoa que teve um ataque epilético ali, né? Certo? Ok? Se você for pegar os espirituais, aqueles que confundem a graça com a espiritualidade total, o que ele vai dizer? É demônio. Não, está endemoniado. Está encapetado. Vamos orar. Sai, sai, sai. Né? Se você pegar o cara que tem um conhecimento que confunde um pouco com a inteligência humana, o que ele vai dizer? Isso é doença. Isso é doença. Isso tem que tomar um Comital L. É Comital? Não sei se é Comital. Gardenal. Tem que tomar só Gardenal e sara. Vocês entendem o que é o oposto de uma coisa ou outra? Às vezes, os exageros que se tem. Nós que somos cristãos, nós não podemos entender nem de uma forma nem de outra. Porque pode ser uma doença, mas pode também ser um espírito ruim. Quando a gente cresce na graça e no conhecimento, a gente entende isso. Porque tem coisas que você tem que fazer humanamente falando, ok? Mas tem coisas que você tem que fazer o quê? Espiritualmente falando. Isso é graça, isso é conhecimento de Deus. É você ter uma moderação, um entendimento, um discernimento que talvez outros não tenham. E o que acontece muito é exatamente isso. Para a gente entender melhor, a gente olha, por exemplo, Provérbios capítulo 1, né? Eu vou abrir lá, Provérbios capítulo 1, o versículo 1, o 2 e o 3, deixa eu ver se está marcado aqui, está aqui, ó. Amém? Provérbios diz o seguinte, pode ir dando glória a Deus, irmão, que a tua boca não está... Não fecha não, fecha não. Aleluia. Provérbios de Salomão diz o que aí, ó? Deixa eu só ler a minha parte aqui que é melhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha o que ele diz aqui. Qual que é o esquema da sabedoria aqui? A nossa sabedoria, irmãos, ela não é humana. A sabedoria do crente, ela precisa ser uma sabedoria que vem de Deus. Tá, amém ou não? Deus não está falando de inteligência humana, o poder que a gente tem, né, de somar 1 milhão e tanto, mais 1 milhão multiplicado por tanto e tal. Não é essa inteligência. Ele está falando de sabedoria. Por que Salomão? Queridos, Salomão foi aprovado por Deus por quê? Porque ele pediu dom de língua? Porque ele pediu o quê? Dom de cura? Ele queria ter poder para matar todos os seus inimigos que viessem? O que ele pediu? Todo mundo sabe, ele pediu sabedoria. Sabedoria, diga ao teu irmão, você precisa de sabedoria. Toma posse da sabedoria, aleluia. É uma das piores coisas na vida do homem, é a falta de sabedoria. Errais por não conhecer as Escrituras. Sabedoria é conhecer o que? As Escrituras, andar nela. Aí o texto está dizendo em Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha lá que ele diz, para que servem os provérbios? Para entender. Coisa linda, né? Você acha que Deus não quer que você entenda as coisas dele? Diga ao teu irmão, Deus quer que você entenda. Olha, para aprender a viver de maneira... A sua está dizendo prudente, mas a minha aqui, a King James, diz o quê? Inteligente e disciplinada. A maneira de você entender, né, como inteligência e disciplinada. Aí ele diz de novo, para aprender, né? A primeira palavra aprender, repita comigo, aprender. Todos nós precisamos aprender, irmão. Eu às vezes tenho que sentar e eu tenho que ouvir alguém me ensinando. Porque nós como seres precisamos aprender. Quando o texto fala sobre aprendam, né, cresçam na graça, mas cresçam também no conhecimento, ele está dizendo, vocês precisam aprender. Aprendem de mim, o que Jesus falou lá? Aprendam de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrarei descanso para o quê? Para as vossas almas. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Eu estou vendo vários leitos sendo colocados aqui, e nós descansando a nossa alma na presença de Deus. Diga ao teu irmão: descansa a tua alma na presença de Deus, filho. Tem muita gente aqui que está com o coração ansioso, entrou ansioso aqui hoje. Deixa eu falar da parte de Deus então aqui, parar um pouco de conhecimento, aí a graça de Deus sobre a tua vida. Porque tem gente aqui que entrou ansioso, sabe, com o dia de amanhã, meu irmão. Basta o seu dia, o seu próprio mal, o seu próprio mal. Chegou até aqui, dá glória a Deus. Quantos chegaram até aqui, dá glória a Jesus. Muita gente não chegou a amanhecer, morreu durante a madrugada, irmão. Não dá para dar glória a Deus, ele pode dizer, tem gente que pode dar. Dê glória a Jesus porque você está vivo, aleluia. Então não ande ansioso por coisa alguma, porque Deus, Ele cuida de você. Quer uma palavra abençoada? Todas as vezes que você vier de domingo aqui, eu vou profetizar, se Deus me dá aqui essa palavra. Essa semana você vai ter boas notícias, e já começou agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tem gente que pleiteia muito, se chateia demais com as coisas da vida, porque já deixou de viver a Deus, irmão, sabe? Estão vivendo só problemas e problemas e problemas e problemas, sabe? Vive uma vida meramente humana. Eu sei que nós temos uma vida humana aqui nessa terra, que é difícil, mas nós somos os homens mais miseráveis se nós só pensamos nas coisas aqui da terra. Pensa nas coisas que vêm do alto, porque do alto vem a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Olha o que está escrito em Tiago: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, moderada, cheia dos bons frutos. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria de Deus, imparcial. Ela não é parcial, ela é imparcial, sabe? Mas bem, tem hora que você não se pega assim, às vezes fala assim: meu Deus, será que tu existe mesmo? É tanta dificuldade que eu estou tendo. Será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor é presente na minha vida verdadeiramente? Será? Porque parece que eu não sei. Tem gente que faz tempo que já não sente mais a presença de Deus na vida dele, já não chora mais na presença de Deus. Sabe, querido, eu quero te chamar nessa manhã para você ser essa pessoa, sabe? Essa pessoa nova, renovada, renovadora, que se renova, mas que renova outros, entende? Que renova outros também. Sinta a presença de Deus nessa manhã na tua vida. Amém? O que a Bíblia fala sobre a fé? Nossa, Pai, obrigado, Jesus. O que a Bíblia fala sobre a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas das coisas que você espera. Isso é fé. Aí o texto vai dizendo lá, né, que é bacana esse texto, né? Que aquele que se aproxima de Deus, que é necessário que você creia que Ele existe. Aí eu fico pensando: Jesus, já é difícil acreditar no Senhor, que é invisível. Imagine se aproximar de ti acreditando que você existe. Mas isso é fé. Se aproximar de Deus, dizendo: o Senhor está aqui. Por isso que muito pentecostal vê muita coisa. Eles acreditam tanto que eles acabam vendo. Vê anjo, vê arcanjo, vê Miguel, vê tudo. Está errado? Não está errado. Porque no campo daquilo que a gente vê, tá certo, meus irmãos? Das coisas que a gente vê espiritualmente, são experiências que nós temos. Experiência que você tem com Deus. Cresça. Fala para você mesmo: eu preciso crescer em nome de Jesus. Dá um pulo da tua cadeira e fala assim: eu preciso crescer assim, ó. Aleluia. Vamos fazer um exercício aí, ó. Fica um pouco em cima das pernas aí. Ai, tem gente que vai ficar aleijado. Jesus, não. Tem uns aí que não consegue nem, olha lá, põe a mãozinha no joelho que te ajuda, vai crescendo, ó. O Leonardo nem se arriscou, né, Leonardo? Pode sentar, gente, pode sentar. Crescer! Deus quer que você cresça. Cresça, olha, o provérbio está dizendo, para aprender. Aí depois tem uma outra palavrinha legal: para entender.
A gente começa aprendendo, sim ou não? Você entra na escola, você começa o quê? Eu quero aprender. Aí depois, no aprendizado tem uma outra palavrinha, você começa a entender aquilo que está sendo ensinado. Vocês estão aí ou não? Para a terceira coisa aqui no versículo 3, se você olhar e você vai ver, a minha Bíblia está dizendo aí, não sei, versículo 3, a minha está dizendo o seguinte: para desenvolver. Aí a gente cai de novo naquela palavra, né? Que Jesus se desenvolvia. À medida que vai crescendo, vai entendendo o que é. À medida que você vai crescendo, você vai entendendo: não, eu sou cristão. Não, eu tenho um Deus. Não, eu preciso fazer determinadas coisas. Porque senão é religião, irmão. É religião. Você não passa de um católico apostólico romano. Embora dentro da igreja apostólica romana tem muita gente crente lá, eu acredito, que entende o que significa cristianismo. Se eu entendo, presta atenção, até uma lapada aqui agora, como diz o nordestino, vai ser uma lapada aqui. Se eu entendo que eu estou fazendo a minha obrigação, porque eu acendo uma vela, né? Minha mãe tinha essa mania. Minha mãe colocava vela atrás de porta. Eu até assustava, irmão. Chegava em casa na madrugada, tinha um negócio brilhando lá, fazendo assim. Que susto que é esse? Será que tem macumba aqui dentro? Não. Uma velinha branca, porque o católico, ele não acende vela colorida. Só branca pode. Não é isso? Isso quando tem aquela de quantos dias? Tem uma grandona lá, quem já foi católico sabe, de 7 dias. E vai descendo, vai devagar, você não acaba nunca. Quer olhar para o milagre para a vida inteira, irmão. Desce e vai. Qual a diferença? Às vezes eu tenho essa concepção de que, eu vou lá, sabe, vou ouvir, vou. A gente não muda muito. Eu vou lá, eu não tenho os meus compromissos reais com o meu Deus. Não estou falando de igreja. Eu estou falando às vezes do meu testemunho, da minha maneira de ser, da minha maneira de agir. Eu tenho entendimento do que eu faço ou não? Eu estou na igreja, tal, beleza, mas quando eu chego em casa, eu não tenho o meu porquê. Não existe, para mim não existe esse porquê. Mas a Bíblia está falando do quê? Eu não estou falando, irmão, de perfeição. Eu estou falando de atitude. Rogo pelas compaixões de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Renovem as vossas mentes, transformem as vossas mentes, sejam diferentes, cresçam. Seja seguidor de uma igreja, onde você congrega, lá, mas não é só isso. Eu sou cristão, eu estou crescendo. Vamos voltar de novo. Será que o Pai não olha para nós? E olha como nós estamos crescendo? Como nós estamos falando? Então, irmãos, a ideia é que quando você tem uma criança como pai, ou avô, sei lá, porque a gente representa, né, o pai maior, né? Em inglês é o pai maior, vamos dizer assim, né? Que é o avô. A preocupação, ela é interessantíssima, essa preocupação. Deus olha para nós também e se preocupa. E se preocupa em saber como que será que os meus filhos eles estão crescendo. Como que eles crescem? Que tem uma hora que talvez é como a gente. Fala alguma coisa para me ouvir. Eu preciso ouvir você falando. Se tem uma coisa mais gostosa que tem, é você ver um filho falando e falando contigo. É ou não é? Não é bom? É uma satisfação muito grande, porque ele está correspondendo àquilo que você está ensinando. E assim eu acredito que seja Deus na minha vida e na tua vida. Muito mais até do que o falar, mas como a gente se corresponde com Ele. Sabe? É muito mais. Então, o Provérbios está dizendo aqui, a gente precisa aprender, a gente tem que desenvolver. E, né, a gente tem que desenvolver, aprender, entender o que aprende e desenvolver aquilo ali. Não é guardado para você.
Cresça na graça e no conhecimento, irmão. Cresça em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para quê? Para entender um pouquinho mais, e todos os meses a gente faz isso. Nós viemos aqui para cear com o Senhor, né? Entendermos que Jesus Cristo há 2000 anos atrás morreu por nós, por mim, por ti, correto? A Bíblia é um livro de entendimento, irmão. Sofre porque quer. Você sofre porque você quer. Seus problemas, eles continuarão sendo seus problemas, e não tem jeito, tem coisa que talvez não vá mudar. Então Deus, de uma certa forma, Ele irá adaptar você a isso, com sabedoria, com prudência, com verdade, e vai ser uma bênção. O problema seu e o meu, o nosso como humanos, é não queremos que Deus faça o que Ele precisa fazer. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus se mover. Afinal de contas, quando nós entramos numa igreja, ou quisermos, ou desejamos ouvir a palavra de Deus, foi uma grande bênção, foi ou não foi? Mas nós continuaremos do mesmo jeito, se nós não tomarmos a posição que a gente precisa tomar. E essa posição, irmão, é uma posição que vai fazer e vai trazer milagre na tua vida. Você crê nisso? Vai trazer milagre na minha vida e na tua vida. O que você não pode é perder. Você está perdendo muito. O que você não pode é ficar do mesmo jeito, porque do mesmo jeito isso vai te levar ao buraco, à bancarrota, à quebradeira, à tua própria falência. Preocupe-se contigo. Eu sempre tenho dito, irmão, não é mesquinharia não, mas preocupe-se com você também. Tem hora que você precisa se preocupar contigo, com a tua vida, como você está levando ela. Ah, tu verás a glória de Deus. Você vai sentir momentos, sabe, de carícias de Deus na tua vida, momentos de respostas de Deus na tua vida. Você vai ver, Deus tem um novo tempo para ti. Diga ao teu irmão, Deus tem um novo tempo para você. Ele está te abraçando nessa manhã, irmão, em nome de Jesus. A diferença da religião é que às vezes a gente vê muito a igreja onde a gente está, é uma bênção, mas saia daqui sabendo, aleluia, que essa igreja ela não vai contigo embora, mas o Deus dessa igreja, Ele segue contigo lá para a tua casa. Saia do seu lugar, irmão, vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Aprenda a viver, diga ao teu irmão, aprenda a viver, irmão, de maneira inteligente, viu? A Bíblia diz aqui, de maneira inteligente, disciplinada, abençoada. Aí vai ter recurso, tu vai ver só. Amém? Quantos recebem a palavra de Deus aí para a glória do Pai? Leva Jesus para casa, irmão. Leva Jesus para casa. Hoje a palavra é essa para nós. Se Deus tivesse que começar já a se mover, já estava se movendo, mas até o fim desse culto eu tenho certeza que Deus já está tocando no teu coração aí. Você que entrou aqui triste nessa manhã, você que entrou aqui, sabe, cabisbaixo, com dificuldade de entender as coisas, fala assim: Senhor, me dá sabedoria, eu preciso de entendimento. Põe a mão na sua cabeça aí, vamos orar? Vamos orar? Que sabedoria é essa, Pai? Me dê sabedoria. Põe as mãos na sua cabeça, vamos lá, louvor, põe a mão na cabeça também vocês, em nome de Jesus, e fala: Senhor, eu preciso da sua sabedoria, do seu entendimento, Senhor. Tua palavra diz, antes de tudo, crescei na graça, crescei no conhecimento, e eu rogo a Ti, ó Deus, por isso eu peço a Ti, ó Deus. A palavra diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa hora. Eu te louvo por esse momento, Pai. Eu entrego a minha mente, ó Deus, a minha mente nas Tuas mãos. O maior de todos os campos de batalha da minha vida tem sido isso. Eu quero crer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode tirar, querido. Isso é um ato de fé nosso. Olha, em primeiro lugar, você vai ter uma semana abençoada aí, viu? Glória a Deus. Ontem eu estava falando aqui pela manhã de um vídeo que eu tinha recebido de alguém a respeito da lagosta. Quem já ouviu o vidinho da lagosta aí? Já ouviu? Muita gente. Você já ouviu o vidinho da lagosta? Quem não viu, levanta a mão, o vídeo da lagosta. Então eu vou falar. A lagosta era crustáceo, aquilo lá? É um crustáceo, né? A lagosta não nasce com a carapaça dura, irmão. Aquilo ali é uma coisa que se torna, né? É uma proteção dela. Mas quando a lagosta, estou falando, quem gosta de lagosta aqui é uma benção, né, irmão? Não faça jejum de lagosta, tá bom? Nunca. Aquela carapaça que fica à sua volta,
ela impede esse crescimento, porque ela vai ficando tosca, né? Ela vai ficando forte e não deixa ela ultrapassar de forma alguma. O que a lagosta faz? A lagosta é aquele bichinho mole, né, gente? Se a gente for analisar, ela nasce molinha. O que a lagosta faz? Ela se desprover daquela capa, sai de lá de dentro viva ainda, mas existem os animais predadores. E ela se enfia embaixo das pedras. E ali ela fica protegida. Até que nasça uma nova casca maior do que aquela. Maior do que aquela. E assim ela faz sucessivamente. E nessa questão do desenvolvimento, do crescimento dela, ela se torna um ser estressado, né? Ela fica incomodada ali dentro. Enquanto ela não se livra, né? Não tem como crescer. E aí o videozinho é legal porque ele fala exatamente sobre isso. Que às vezes nós estamos passando por certos tipos de incomodação na nossa vida. Estresse, seja ele emocional, seja como for. Esse é o melhor momento para nós crescermos. É o momento que nós precisamos crescer. Mas para crescer, o que a gente precisa? A gente precisa soltar, a gente precisa liberar. A gente precisa liberar. E eu achei legal, né? Porque se ela vai embaixo da rocha, é o melhor lugar, irmão. A Bíblia diz que Jesus é a rocha. Quando você começar a crescer, irmão, espiritualmente, porque todos nós crescemos, irmão, você não tem noção. Você não parou ainda. Amém? Você não parou de crescer. Você vai crescer. Mas parou, eu tenho 1,79, parou. Não. Você vai crescer no teu coração. Você vai crescer no teu entendimento. Aleluia. Suas dores serão outras. Amém? Lembra quando? Acho que você não vai nem lembrar. O seu primeiro dentinho de leite, quando tiraram ele, como é que foi? Amarraram na porta, que nem foi o meu. Lembra que amarrava, batia na porta e... Você não vai ter mais dente de leite, querido. Aquela dor você já não sente mais. Dores que você sentiu no passado, lá na frente você já não vai sentir mais. Vai passar. Por quê? Porque você cresceu. Você tem uma outra idade. Idade emocional, idade espiritual. É diferente. Cai a ficha, irmão. Fala, põe aí a fichinha assim na cabeça do seu irmão. Fala, cai a ficha. Vem aqui, ó, pequenininha. Vem cá. Ó, já viu uma máquina emperrada que você quer tirar alguma coisa e emperra? Já viu ou não? Primeira coisa que se faz é o quê? Colocar a ficha, né? Tum. Aí a máquina não dá o negócio embaixo. O que você tem que fazer? Pode ir para lá. Obrigado pela. Tem hora que parece que Deus tem que fazer. Cai a ficha. A ficha já foi colocada, mas não vai, o negócio não vai, não sai nada. Essa é a hora, querido, em nome de Jesus. Cresça, para a glória de Deus, cresça. É difícil, meu pastor, está doendo. Agora na hora da dor que vai crescer. Vai crescer. É na hora do não entendimento. É nessa hora que Deus vai te dar entendimento. Cresce, meu filho. Diga ao teu irmão, é hora de você crescer. Chegou. Vamos fazer uma música de crescimento. Cresça, irmão, agora. Não fique pequenininho, não. Uau. Fosse no Ceará, abestado. Cresça, abestado. Não é? Que se precisa. Necessário é preciso. Deus está olhando para os seus filhos e está dizendo, é hora de você crescer. E é legal quando você cresce, você emancipa, irmão. Você cresce, você está, uau. Se te mandar para a China, você vai. Vocês estão aí? Se te mandar para onde você vai, porque a tua fé está estabelecida em Deus e na sua experiência. Você se vira, aleluia. Quem é grande se vira. Diga ao teu irmão, quem é grande se vira. O pequeno está sempre ali dependendo. Mari, me ajuda aqui, Mari. Tem hora que tem que falar isso. Te dar uma boa palavra para você. Se vira. A Mari falou para mim, mas se você falar desse jeito, o povo fica dodói.
Porque não cresceu, Maria. Porque não cresceu. Imagina você dizer para uma pessoa: irmão, se vira aí, meu. Vai lá. Porque é hora de crescer, não adianta. Eu tinha, não sei se eu falo, porque vocês já estão saturados. 15, 16 anos, office boy, irmão. Preenchi uma ficha na época do Mundo. Você conhece São Paulo? Conheço, nunca tinha ido. Entrei na empresa. Agora você vai fazer São Paulo. Tinha que se virar. Naquela época era office boy, já não tem mais office boy na terra, né? Tinha que ir. Que ônibus que pega? Se vira. Como é que você vai? Se vira. Era mais ou menos assim. Te dava mais ou menos esqueminha. Vai-te embora, carniça. Vai andar. E tinha que ir. Tinha que fazer. Eu estou falando carniça de mim, tá bom, irmão? Pelo amor de Deus. Vai. Se vira. E tinha que ir. Hoje, meu Deus, como é difícil. Você tem que ficar empurrando. Não, irmão, você não é carrinho de mão, não, filho de Deus. Você tem um motor possante turbo aí, aleluia. Qual o melhor caminhão que tem hoje no mercado, ô Clóvis? É o Scania, turbo, o que mais lá? É bicooler, como é que chama aquele negócio? Sei lá, irmão, você tem um motor aí dentro de você. Cadê esse motor? Liga ele aí. Faz o motor. Vamos ver como é que é o seu motor. Lembra quando você brincava de carrinho? Lembra? Eu brincava. Parecia oh, Jesus na minha vida. Viajava na maionese. Faz o teu motor, Neuza. Que motorzinho chuleca esse aí. Ai. É brincadeira, viu, povo? Mas você tem um motor aí. Como é que eu tenho motor? Nem moto cinquentinha tem mais, tem? Lembra da moto cinquentinha? Quem teve uma moto cinquentinha? Motorzinho meia boca. Deus te deu um motorzão aí, irmão. Em nome de Jesus, É para andar com esse motor. Liga esse caminhão aí, meu filho. Vamos andar em nome de Jesus. Para de ser empurrado. Tua hora chegou, é agora. É hora de você andar. É hora de você inverter. Chegou um tempo de você não ser mais carregado. Chegou o tempo de você carregar outros. Essa é a ideia de Deus. Igreja Evangélica Apostólica Ebenezer.